Fala galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós temos a segunda partida do desempate do match final valendo o Campeonato Brasileiro de Xadrez. E eu já quero aqui externar os meus parabéns aos dois jogadores, foi um match muito épico, definido aí no desempate. O Molina necessitando vencer de brancas, necessitando vencer de negras a última partida, e assim o fez para levar o match para o desempate. Realmente foi uma final de brasileira, final de campeonato brasileiro de xadrez, realmente muito interessante. Então, esse aqui vai ser um jogão, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, tá? Me ajuda aí, a gente tá crescendo o canal. Aqui nós tivemos o Krikor de brancas e o Molina de negras. Krikor iniciou aí com cavalo F3, D5, C4, D4, B4, C5 e aqui G3. E as brancas iniciam uma abertura que é chamada de uma espécie de gambito benco com o tempo a mais. Elas sacrificam o peão de B4, jogam A3, B por A3, sacrificando mais um peão. A ideia de fazer um gambito, a ideia de entregar um peão para o adversário é você obter desenvolvimento mais rápido nas suas peças. Bispo G2, seguiu aí. O bispo vem para uma diagonal importante. Cavalo C6, roque G6, D3, bispo G7, cavalo de B, D2, cavalo F6, cavalo B3, roque, bispo por A3, as brancas aí recuperam um de seus peões sacrificados e já desenvolvem uma peça. Torre E8, dama C2 e aqui o Molina comete uma imprecisão, ele joga torre B8. E esse lance depois de bispo C5, o bispo está atacando dois peões, sendo que o peão de D4 já estava atacado duas vezes pelos dois cavalos. Então aí o Molina vai ter que defender um dos peões. Para evitar isso, o Molina poderia jogar, ao invés de torre B8, nessa posição ele jogaria cavalo D7, pois evitaria o lance bispo C5. Mas Molina não viu, ele jogou torre B8, depois de bispo C5 ele seguiu com E5, defendendo o peão central, que é claramente mais importante. Bispo por A7, cavalo por A7, torre por A7, bispo F5, desenvolvendo aí o bispo, cavalo de FD2, torre E7. Depois que as brancas jogaram cavalo de FD2, elas estão atacando o peão de B7 duas vezes e ameaçando aí ficar com vantagem material. Então torre E7 vem para defender o peão de B7 que está sob fogo. Torre de AF1, e aqui é importante a gente analisar a posição e ver que a ideia das brancas deu certo. As suas peças estão bem mais desenvolvidas do que as peças das negras. A torre está em coluna aberta, enquanto que a torre das negras aqui está escravizada defendendo peões. O bispo das brancas joga aqui uma diagonal fenomenal, enquanto que o bispo das negras está aqui com a sua estrutura de peões atrapalhando os seus movimentos. Então a gente observa aqui que as brancas estão levemente superiores aqui. O computador ele dá a posição igual, mas é claro que se você escolhe um lado para jogar aqui, você vai escolher o lado das brancas. É muito mais fácil jogar de brancas aqui. Bispo F8, cavalo A5 e aqui dama B6 é uma outra imprecisão aí também do Molina, porque ele vai perder o peão aqui de B7. Para ele não perder esse peão, ele poderia jogar dama C8, defendendo aqui o peão mais uma vez. Mas seguiu dama B6, e aí seguiu torre por B7, torre por B7, cavalo por B7 e dama B4.
A ideia é trazer a dama para C3, oferecendo a troca das damas. Seguiu torre B1 atacando a dama e aí dama C3. E aqui as brancas nem em sonho podem jogar dama por C3, porque depois de D por C3 as brancas vão ter dificuldades aqui com esse peão passado, vão ter que gastar lances para defender esse peão passado. Então aí depois de dama C3, seguiu dama A2, recusando a troca, bispo B4, colocando pressão aqui no cavalo de D2, cavalo B3, bispo F8. Cavalo B3 tem a ideia de jogar torre C1, e a dama não teria casa aqui. Digamos que as negras aqui façam um lance tosco, como H6. Seguiria torre C1 e aí a dama não tem casa. Ó. Todas as casas de fuga da dama estão defendidas aí pelas peças brancas. Seguiria dama por C1, cavalo por C1, com uma vitória bem tranquila para as brancas. Por isso que depois de cavalo B3 seguiu bispo F8, para cá a dama ter a casa B4 para ela se retirar. C5 avançando o peão e E4. Torre C1 atacando a dama, dama B4, C6, bispo E6, cravando o cavalo aqui, ó, pressionando o cavalo. Dama A7 atacando a torre de B8. E aí torre C8, colocando aqui a torre para ajudar na defesa do peão. Cavalo D4 por D4. E aí bispo D5 e D por E4. Cavalo por E4. E aí depois das trocas as brancas ganharam um peão. E agora as brancas têm vantagem de 2 peões. Ó, esses 2 peões aqui a mais. E vão brigar aí certamente pela vitória. E3 é um lance que é um erro. Pode-se dizer um erro ou uma imprecisão grande por parte do Crico, pois ele iria perder esse peão aqui, ó, de C6. Só que o Molina não viu. Para o Molina ganhar esse peão, ele deveria jogar bispo por C6, cavalo por C6, torre por C6. E as brancas aqui não podem jogar torre por C6, porque seguiria dama E1 cheque, bispo F1, e depois de dama F2, cheque, rei H1 e dama F1 cheque mate. Então depois de torre por C6, as brancas aí deveriam jogar alguma coisa como torre D1 e o jogo estaria bem próximo da igualdade. Mas o Molina não viu. Depois de E3 o Molina não viu essa variante, ele jogou simplesmente dama E2. E aí seguiu com dama D3. Erro grave do Molina aqui, tá? Porque se o Krikor tivesse jogado cavalo A5, seguiria bispo D6, é uma variante, dama D7, dama D8, cheque, rei G7, depois de H4. As brancas aí vão escravizar as peças das negras para que as brancas não consigam promover aqui. As negras vão ficar com suas peças bem descoordenadas, porque elas vão precisar segurar o avanço do peão de C6. Mas o Krikor também não viu essa variante, e depois de dama D3 ele jogou dama A5. E aí agora o Molina tem a oportunidade de ganhar o peão com bispo por C6, recuperando um de seus peões. Agora a vantagem é de apenas um peão para as brancas. E aí cavalo por C6, torre por C6, dama E5, e aí torre E6 atacando a dama. Seguiu dama D4, as brancas oferecem a troca de damas. Elas imaginam aí que com um peão a mais é possível vencer essa partida. Depois de dama por D4 e por D4, as brancas aqui ainda estão em vantagem. Todavia, com as damas fora do tabuleiro, as chances de empate são bem grandes agora. E se as negras aí conseguirem trocar as torres, com as peças menores é bem mais fácil as negras conseguirem um empate. Seguiu o cavalo D6, cavalo C5, torre E2, torre de A D1, bispo H6, torre B1, torre D2, atacando o peão de D4, cavalo B3, atacando a
torre de D2 e defendendo o peão. Seguiu torre C2 e aqui D5. As brancas avançam para poder criar problemas para as negras. Bispo G7. Depois de torre D1, bispo D2, torre D3, as negras jogam torre C3, oferecendo a troca das torres. Porque com peças menores é bem mais fácil defender a posição. E aí depois de torre por C3, bispo por C3, agora com as peças menores, a partida está bem próximo do empate. Aqui o computador dá vantagem para as brancas, claro que ele vai dar porque as brancas têm um peão a mais, materialmente elas têm um peão. Mas aí é difícil ver como é que as brancas vão conseguir progredir para melhorar a posição. Rei F1, trazendo o rei para próximo do centro do tabuleiro. Rei F8, rei E2, rei E7, rei D3, bispo E1, rei E2, defendendo aqui o peão de F2. E aí depois de bispo C3, F4, avança o peão. H5, rei D3, e aí bispo E1, cavalo D4, bispo F2, cavalo F3, bispo B6. As negras aqui apenas passam os lances para que esperando qual é a ideia das brancas aqui para que as negras possam reagir de forma eficaz. E aí bispo H3, bispo A7, bispo F1, bispo B6, bispo B6, rei C2, cavalo F5, rei D3, cavalo D6. Aqui os jogadores repetem alguns lances sem nenhuma ideia, apenas para ganhar tempo no relógio, pois a cada lance eles ganham 10 segundos de acréscimo. Bispo E2, bispo A7, bispo D1, bispo B6, bispo E2, bispo A7 e aí H3. E aqui as brancas têm alguma ideia, que é jogar G4. E aí depois de bispo F2, atacando aqui o peão que ficou sem defesa após o lance H3, segue G4, H por G4, H por G4, bispo B6, cavalo E5, bispo G1, cavalo C6 cheque, rei F8, G5, rei G7, bispo G4 e F6. Para as negras aqui é muito interessante trocar peões, porque quanto menos peões no tabuleiro, menos chances de promoção das brancas. E aí cavalo D8, F por G5, F por G5, rei F8, cavalo E6 cheque, rei E7, cavalo F4, cavalo F7, atacando aqui o peão de F5, e aí depois de cavalo H3, se as brancas aqui jogam cavalo por G6, segue rei D6, e aí as negras estão ameaçando tomar o peão de G5 e o peão de D5. E caso o bispo F3 defendendo um dos peões, elas vão tomar o outro. E a partida está muito mais que empatada aqui. Mas depois de cavalo F7, seguiu cavalo H3, bispo H2, bispo E6, cavalo D8, bispo C8, cavalo F7, rei E3, rei D6, bispo E6, cavalo D8, bispo G8. A ideia das brancas aqui é trazer o peão para ver se elas conseguem tomar o peão aqui de G6 e ficar com 2 peões de vantagem. Rei E5, rei F3, rei F5. As negras, vendo essa ideia das brancas, elas já trazem o rei para ficar defendendo o peão de G6. Bispo H7, bispo D6, bispo G8, bispo E7, cavalo F2 e aí bispo por G5. E as negras aqui tomam um peão. A posição já era empatada e agora mais do que nunca a posição é empatada, porque a igualdade de material completamente. Cavalo E4, bispo E7, D6, bispo F8, D7, bispo E7, cavalo C3, rei E5. O rei se encaminha aqui para tentar capturar esse peão. Cavalo D5, rei D6, e depois de cavalo B6, defendendo o peão,
As negras vão jogar rei C7 atacando. As negras vão jogar rei C7. E aí elas estarão atacando o cavalo e o peão. E aí depois de cavalo D5 cheque. E depois de cavalo D5, os jogadores acordam empate. E aí depois de 87 lances, nós temos o grande campeão brasileiro, Roberto Molina. E aí ele estava jogando com a bandeira do Acre. E aqui a galera do Acre ficou muito feliz com a vitória do Roberto Molina. Roberto Molina aí esteve em situação desfavorável boa parte do match. Não era o favorito nas rápidas também, tem aí cerca de 200 pontos a menos, mas ele lutou aí arduamente para ser o grande campeão brasileiro, e eu quero deixar aqui os meus parabéns aí para o Roberto Molina, grande campeão brasileiro, mestre internacional, e agora o próximo passo é virar grande mestre aí logo logo. Aqui o jogo poderia seguir com cavalo, rei por D7, e cavalo por E7, rei por E7. E as brancas aqui vão sacrificar o seu bispo de G8 pelo peão de G6 aqui, quando as negras conseguirem avançar. E aí seria um empate bem tranquilo. Mas, depois de cavalo D5, os jogadores acordaram empate. E o Roberto Molina se consagrou grande campeão brasileiro de xadrez. Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Nos ajude a crescer o canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo. Isso aí é muito importante para mim, tá bom? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aí do meu acompanhamento aí. Eu acho que eu trouxe partidas de todas as fases do Campeonato Brasileiro de Xadrez, e a gente continua aí com vídeos diversos aí pelo canal. É isso aí, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, valeu e até a próxima, falou!